esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí. Que tem 3 forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizado pelo diabo, Satanás, né? E tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária que é a força do bem, representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo um talarido, ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica, né? A Satanic Bible, né? Uhum. Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né, que está o fugitivo, né, o Lázaro, que acha que ele é satanista, né? Então ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, que ele já é o cara é psicopata, é louco, né? Ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né? Então aquelas paradas ali, assim, porque quando eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. Capa preta, capa de prata. Isso aí é tudo caô? Tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né, que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né, mas assim, é um verniz, mais próximo é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né, é o mais próximo. Na Alta Magia você tem livros secretos ali, né, então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né, então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de Alta Magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa. Né? Então, eles dizem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia. É claro que se aquela pessoa não se desenvolve, né, ele vai ser descartado. Né? Tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí um pouquinho. E aí, se eles veem que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora, né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebi assim um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é um marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E eu já tinha maior preconceito, né? O meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do diabo? Curtia metal, era metaleiro. Mas era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do diabo? Não. Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. E que idade você se iniciou? Você começou o primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse convite? Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar o ocultismo, isso já estava dentro de mim. Curtia o ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas o ocultismo, bagulho de bruxaria ou só, sei lá, aliens? Essas paradas? Não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né, que eu pudesse ter dentro dos livros que são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava, porque o oculto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então você quer conhecer,
né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. e tal. Né? E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente, que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satã, lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta, né? Mesmo, carta física. Mesmo. E para descobrir selo. o endereço, eu tive que ir lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né, ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, você paga $100 e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, pô, grande porcaria, né? Você eu faço aqui uma carteirinha. Você pega essa carteirinha, né, meu? Né, um negócio esquisito, né? Não gostei. E eu falei, pô, ainda me cobra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega, me cobra dinheiro. Tem um esqueminha aí, né? Falei, tem que pagar. Falei, não, esse diabo tá jogando muito sujo já, né? Não tá, o diabo tá muito capitalista. Tá capitalista. Se for pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pô. Pois é, porque a igreja... Salve o pessoal da igreja. No final das contas parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Né? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui, depois eu volto nessa aí, iniciei. O que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. Quer ser aceito. Aí, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade lota a igreja. O culto da prosperidade lotou a igreja. Então eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio, né? E pertencimento também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja num ponto dela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. A minoria, talvez 5%. Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato. Ajudar as pessoas, fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Mas você está falando da sua trajetória dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro do satanismo? Eu queria saber como é que o cara chegou em tu. Então, aí que tá. Eu peguei, mandei essa carta para a Church Satan, me mandaram de volta uma carta padrão. Aí eu peguei, né, respondi para eles, falei, não tenho dinheiro, não tenho $100 para te mandar, né, eu não tenho grana, né, então, quer dizer, e aí, tudo em inglês, né, então eu pedi para alguém fazer para mim, eu pedi um colega fazer para mim, aí mandei de volta. Pensei que não ia receber mais nada deles. Passou um tempo, mandaram outra carta para mim. Disseram, ok, preencha essa ficha aqui pra gente. Né? Tinha uma ficha a preencher e tinha umas 3 fotos que eu tinha que anexar. Né? 3 fotos minhas. Aí coloquei as fotografias, né? Preenchi, mandei, né? E passou bastante tempo. Né? Eu pensei até que eles nem tinham recebido. Passou de quanto tempo? Uns 4 meses. Entendi. Né? Uns 4 meses. Aí, de repente, um dia eu estou no Centro Cultural, São Paulo, estava lendo o livro, né? Veio do meu lado um cara. Né? Um cara bem vestido, tal, bem afeiçoado, né? Assim, e eu não posso dar pista para dizer quem é, né? Mas então, é famoso? É famoso? É uma pessoa conhecida. Então, veio, sentou, né? Aí me chamou pelo meu nome. Né? Meu nome mesmo de batismo é Marcelo. Né? Daniel é um nome espiritual que Deus me deu. Então, assim, na Bíblia a gente vê muito essa questão de mudança de nome. Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José. Até o nome do... Não, se bem que quem mudou o nome de Daniel não foi Deus, foi o... Isso. Foi o imperador lá. Foi o imperador lá, Nabucodonosor.
Então, se vê Jacó, torna-se Israel. Então, nós vemos mudanças em alguns casos pontuais. Quando eu me converti, eu era uma página em branco. Né? Então, de repente, veio um grupo de pessoas até mim, oraram e disseram que Deus estava me dando um novo nome, que esse nome era Daniel, não era mais Marcelo. Mas naquela época, né, voltando ao assunto, ele me chamou de Marcelo. Marcelo, eu posso sentar do seu lado? Eu já estava sentado, né? Eu falei, pode. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei, né, eu praticava arte marcial, né? Estou com 17 anos de idade. Né, ainda tinha aquele ímpeto de violência dentro de mim, né? Eu não estava bem vestido, né? Eu estava do meu jeito, sabe? Eu pegava a jaqueta de jeans, jogava na água sanitária, na Cândida, né? Desmanchava, rasgava, tal. Então era tudo zoado, né? Eu gostava de andar desse jeito. Aí o cara todo arrumadinho, né? Todo terno, tal, todo alinhado, né? Aí eu pensei, o cara deve ser gay, né? O cara ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né? Eu já vou dizer para ele que não vai rolar, né? Então ele veio, Marcelo, posso falar com você? Eu já falei, olha, é o seguinte, eu não curto, né? Tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas eu tô aqui na minha. Não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que ele sabia, né? Pois é, tinha foto. Né? Não, isso eu imagino, mas a sua cabeça na hora. Na hora, no primeiro momento, sim. Saber que eu estava lá, naquele lugar, né, que eu estava sentado, compenetrado, e tinha mais gente na biblioteca, eu achei aquele dia, tinha bastante gente no Centro Cultural. Né? Você quer mesmo ser satanista? Gelei, arrepiei todo, né? Olhei para a cara dele assim, eu imaginei ver um olhar na pessoa, sabe aquele olhar meio diabólico, aquele meu olhar assim, sinistro, assim, mas não, era um olhar plácido, calmo, né? Plácido, né, que você usou a palavra? Não fui eu que usei essa palavra, não, até porque eu nem conheço. Ali, calmo, sereno, né? Então, peguei e falei, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei, porque você pediu para entrar. Você pediu para entrar, né? E eu vim aqui para desejar tipo boas-vindas, né, para você vir. E ali foi um primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou um café, a gente comeu uma coxinha, tal, conversamos. Ele me tratou super bem, não olhou para minha aparência. O que vocês conversavam sobre? Ele começou a querer saber porque eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né, que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por entanto, eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade, vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger, e nem o mal vai te tocar, porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, fogo não te queima. Se é filho do mal, mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar, você vai estar protegido, né? Tipo, entre aspas, teu corpo fechado, né? Por isso o nome do teu livro é Filho do Fogo? Isso, Filho do Fogo. Exato. Entendi. Né? Porque eles usavam muito esse termo, né? Filho do fogo, fogo não queima. Né? Então, você vai poder fazer parte, então, de uma família, né? E nós queremos muito te receber. E aquele negócio da família, aquilo mexeu comigo. Sinceramente, eu tive que segurar o choro, né? Porque a vontade que eu tinha de chorar ali, abraçar aquele cara. Falei, puxa, eu sempre quis ter uma família, eu quis ter um pai, eu quis ter, né, uma família amorosa, um lar, né? A minha casa, para mim, era mais um abrigo do que um lar, né? Na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia, né? Então eu era mais imaturo, tal, né? Eu não tinha a cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? E ninguém da família se perdeu, né? Então, assim, eu tenho mais 2 irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí aquilo me fascinou, né? Me fascinou pra caramba aquilo. E ele pegou, marcou, falou, olha, tal dia eu vou te buscar, né? Em frente, eu morava no bairro da Pompeia, né? E na Avenida Pompeia tem uma igreja, né? Não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia, com Alfonso Bovero, né? E eu não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, eu vou passar lá e vou te buscar, e você vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar,
né? E eu me senti super importante naquele dia, né? E eu peguei, me arrumei pior ainda. Eu falei, fui mais maltrapilho ainda. Eu falei, poxa, eu quero ter certeza, né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. aí eu fui nessa com o cara, né? O cara foi, posso dizer que era um carro de luxo da época, né? Tá. Para os padrões da época. Tinha até telefone. Luxo mesmo. Luxo, porque tinha duas anteninhas para fora assim, e tinha um telefone dentro. Quer dizer, um carro para ter telefone não era qualquer carro. Tá. Então, aí fui muito bem recebido, eu fui atrás com ele no carro, né? Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né, para ele mesmo, né? E é criado, né? Mas o nome dele é outro, né? Tá. Então ele se apresentou, tal, falou o nome dele mesmo, tudo, né? Tinha um motorista, né? E chegamos numa mansão, né? Isso aí eu posso dizer. Uma mansão bastante proeminente, fica no Morumbi. E tinham mais casas que faziam parte da estrutura que tinham interligações. Então você viu uma casa, mas aquela casa estava coligada com a outra casa, com a outra tipo casa. Uma vila. Era uma vila, né? Mas eram tudo interligações por dentro. Então, condomínio fechado, como se fosse. Não, as casas eram conectadas. Era na rua, isso, entendi, na rua, só que conectadas. Haviam portas internas que conectavam elas. Né? E aí havia um salão grande, que era um salão dos iniciados, onde tinham aulas, a gente recebia. Era retroprojetor, né? Então, bem básico, bem clichê de uma empresa. De uma empresa, né? Então, qual era? O que rolava nessas aulas? Era uma lavagem cerebral. Primeiro para mostrar que Deus é mau. Né? Deus é mau. Deus é mau. Nossa, uma subversão da maldade máxima. Olha só o mundo como é que tá. Aí mostra imagem, né, de doença, de pobreza, de queimada, furacão, sabe? Só desgraça, só a humanidade sendo varrida, né? Você tá vendo? Deus não é bom. Se Deus fosse bom, está acabando com a humanidade. Que essa criança tem culpa, né? Por que essa criança está passando fome na Etiópia? É engraçado eles usarem esse perfil de argumentação, porque ele vai muito em encontro daquele moleque que está desiludido com a sua posição social, com a vida. Ele fala assim, não tenho propósito aqui, parece que o mundo ele é voltado contra mim, parece que eu só nasci para mesmo. Deus mesmo que está fazendo essa Deus que está fazendo, exatamente. Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que estava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos a mesma faixa etária. Né? Mesma faixa etária, porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos. Né? Então, 18 anos ia fazer o rito de iniciação. Então, era mais ou menos um ano de treinamento. Então, é uma lavagem cerebral. No final desse curso, né, você fica realmente acreditando, né, que o diabo é bom, né, que ele é um ser muito bom, muito caridoso, e Deus é mau, Deus é injusto. Né? Deus não é justo. Né? Quando você mostrava até maus tratos com animais, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa, né? Deus é cruel, tal, né? Então, aí acabava acreditando, e eu acabei acreditando de fato que Deus era mau, né? E que o diabo ele era muito sagaz. E eles tinham vários planos, assim. Então, assim, eles acreditavam no Apocalipse, né? No Apocalipse, que é descrito na Bíblia, tal. Eles punham uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei, quando acaba eu não posso te afirmar quando acaba. Não, mas no calendário deles. No calendário deles começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Não, mas cara, aí você entrou no satanismo. Eu queria entender como que você cresce no ranking desses caras. Tá. Bom, então, aí fiz a iniciação. Né, é feito um ritual de iniciação, tal, tem todo cheio de detalhes, tudo mais. No final todo mundo tira uns capuzes, né? A maçonaria faz isso também, mesma coisa. Entra todo mundo encapuzado com as túnicas. Com túnicas. A maçonaria faz a mesma coisa. Parece filme. Mas a mesma coisa que a maçonaria, né? E aí quando você é iniciado e você é aceito pelo grupo, você passou pela iniciação, né? Você terminou aquele ritual, aí todos tiram os capuzes, né? Mostram o rosto para você e você recebe uma boas-vindas, né? Boas-vindas. E aí você começa a aprender, né? Você vai ter, digamos assim, o seu mestre, né? Cada pessoa vai escolher uns pupilos, um pupilo, mais de um pupilo, né? Então eu tinha, digamos, o meu mestre, né? Que era um sumo sacerdote, e ele começou a me ensinar, né? Sumo sacerdote é tipo o Exato. Tá. É o topo da galáxia. Entendi. Né? No Brasil, no caso, aquele.
No seu professor? Isso, meu professor, né? Aí você vai fazendo os rituais, né? Você recebe o seu guia, né? Seu demônio guardião, digamos assim, que vai ficar com você. Qual que era o teu? Um tal do Abraxas. Abraxas era uma marca de roupa no Rio. Era? Era. Sério? É. Não durou muito, mas existiu. É o nome do demônio. Você pode pesquisar na demonologia, né? Hoje você tem acesso pela internet. Naquela época não existia isso, né? Mas Abraxas, você vai ver o nome do demônio. Caralho. Abraxas, demônio, né? Demônio do quê? Você sabe? Ele é um demônio territorial, né? Ele é um demônio territorialista, né? Então ele é um espírito territorial que atua numa parte do estado de São Paulo, né? Então eles têm territórios, né? Domínios. Então a gente está sobre o efeito aqui do Abraxas agora, nesse exato momento. Eu acredito que estamos sob o efeito da proteção de Deus acima de tudo, né? Sim, mas ele está aqui no território, a gente está no território do cara. Está no território do cara, mas às vezes você não pode ser tocado por ele, né? Entendi. Louco. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias. Uhum. E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? Que magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem... Não dá pra ficar mas tem alguma sério? coisa sobrenatural, realmente, que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então... acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente, muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo, né? Então Jesus, às vezes, ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né, doenças causava doença, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não tem nada aqui assim que, tipo, mas que realiza magia e você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio.